hoje. Exatamente. E para te ajudar nessa missão, a gente separou 3 métodos poderosos: PDCA, OKR e as pedras de CSO. Interessante que, apesar dos nomes diferentes, eles têm muito mais em comum do que parece. É verdade. No fundo, todos convergem para definir metas claras, criar planos de ação e acompanhar o progresso de pertinho. Isso mesmo. Mas cada um tem seus detalhes e vantagens. A gente vai desvendar tudo isso para você escolher o que se encaixa melhor no seu escritório. Perfeito. E para complementar essa jornada, vamos falar também do Balance Scorecard do BCC e dos KPIs. Já pensou em ter um mapa completo que te guia passo a passo rumo ao sucesso, com indicadores que mostram se você está no caminho certo. É disso que se trata. É isso aí. E o legal é que o BSC e os KPIs funcionam como ferramentas que se encaixam em qualquer um desses métodos de planejamento. Eles te ajudam a ter uma visão 360 graus do seu escritório e a tomar decisões mais estratégicas no dia a dia. Maravilha. Mas antes de colocar a mão na massa, vamos começar entendendo cada método direitinho, né? O PDCA, que significa Plan do Check Act, é um clássico da gestão. Básico. É como uma receita de bolo para melhoria contínua. Você planeja o que vai fazer, coloca a mão na massa, analisa os resultados e ajusta o que for necessário. Ótima analogia. E E o PDCA te incentiva a ter um olhar crítico sobre cada etapa do processo, né? Buscando identificar e corrigir problemas, o que é essencial para um crescimento sustentável. sem dúvida. Imagina que você está com um caso previdenciário complexo e na fase de check percebe que a documentação está incompleta. Aí já viu, né? Pois é. Com o PDCA você pode ajustar o plano de ação, solicitar os documentos faltantes e evitar atrasos no processo. Faz todo sentido. E o OKR, sigla para Objectives and Key Results, entra em cena com foco total nos objetivos e nos resultados-chave para alcançá-los. É como ter um mapa que te guia do ponto A ao ponto B com marcos específicos ao longo do caminho. E o que é mais legal no OKR é a ênfase na transparência e no alinhamento, né? Com certeza. Todos na equipe, desde os assistentes até os sócios, sabem exatamente o que precisa ser feito para atingir as metas de crescimento. Todo mundo na mesma página. E como exemplo, digamos que o objetivo é aumentar o número de clientes em 20%. Nesse caso, os key results podem ser implementar uma estratégia de marketing digital, participar de eventos do setor previdenciário e criar um programa de indicação de clientes. Show? Bem prático. Agora, falando em alinhamento, me explica melhor como as pedras de SEO, um conceito do sistema operacional empreendedor, funcionam na prática. Com as pedras de SEO, você define as 3 a 7 prioridades absolutas para os próximos 90 dias. Tipo, as tarefas mais importantes. Exatamente. A ideia é garantir que todos os esforços estejam focados no que realmente importa para o crescimento do escritório. E como a gente coloca isso em prática. Imagina que uma das suas pedras seja fortalecer a presença digital do escritório. Então, nos próximos 90 dias, todas as ações da equipe, como criar conteúdo para redes sociais, otimizar o site para buscas e investir em anúncios online, serão voltadas para essa prioridade. Parece que as pedras são tipo os degraus de uma escada que te levam a visão de longo prazo do escritório, né? É uma ótima maneira de visualizar, e a cada 90 dias você reavalia as prioridades e define novas pedras adaptando sua estratégia às mudanças do mercado. Faz sentido. Essa flexibilidade é fundamental em um mercado dinâmico como o da advocacia previdenciária. Totalmente. Mas me diz uma coisa, qual a principal diferença entre esses métodos na hora de colocar a mão na massa? Uma diferença importante é que o PDCA já incorpora planos de ação diretamente na fase de planejamento, enquanto o OKR e as pedras priorizam a autonomia da equipe para definir como alcançar os resultados. Entendi. Então, com o OKR e as pedras, a equipe tem mais liberdade para traçar o caminho desde que chegue ao destino final. Exatamente. E essa diferença, na verdade, torna o OKR e as pedras ainda mais interessantes para um escritório que busca crescer rapidamente. Interessante. Mas por que você acha que eles são mais interessantes? Porque eles permitem que as equipes se movimentem com mais agilidade e tomem decisões estratégicas de forma independente. Faz sentido. Agora que já entendemos as características principais de cada método, qual deles você considera mais adequado para um escritório de advocacia previdenciária que busca um crescimento acelerado? Olha, essa é uma pergunta que não tem uma resposta única. A escolha do método ideal depende muito do estilo de liderança, da cultura do escritório e da maturidade da equipe. É verdade, cada caso é um caso. Sim, mas considerando o objetivo de crescimento rápido, o OKR e as pedras podem ser mais vantajosos, Por quê? porque eles dão mais autonomia para as equipes e se adaptam melhor a ambientes dinâmicos e em constante mudança. Boa. E como a gente pode usar a problematização para turbinar a criação de planos de ação dentro desses métodos? A problematização é uma ferramenta poderosa que pode ser aplicada em qualquer um desses métodos. Ela nos ajuda a destrinchar os desafios em partes menores, entender as causas raiz dos problemas e encontrar soluções mais eficazes. Parece bem útil. Como a gente pode usar isso na prática? Por exemplo, digamos que o seu escritório esteja com dificuldades para atrair novos clientes.
Em vez de simplesmente definir a meta de aumentar o número de clientes, a problematização nos leva a questionar: por que não estamos atraindo clientes suficientes? Faz sentido. A gente precisa entender a raiz do problema, né? Exatamente. E aí a gente começa a investigar as causas. Será que a nossa presença online está fraca? Será que o nosso marketing não está atingindo o público certo? Entendi. A gente vai fundo na investigação. Isso. Usando ferramentas como o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe, ou 5, porque a gente consegue visualizar as causas e criar planos de ação mais eficazes para superar os desafios. Nossa, quantas ferramentas. Me explica melhor como funciona esse diagrama de Ishikawa. Eu confesso que nunca usei essa ferramenta. Imagina um peixe com a cabeça representando o problema principal, que no nosso caso é a dificuldade em atrair novos clientes. Interessante. E as espinhas? As espinhas do peixe representam as possíveis causas do problema, que podem ser agrupadas em categorias como marketing, atendimento, precificação, etc. A gente vai desmembrando cada espinha em causas menores até chegar à raiz do problema. Que legal. Então, com essa visão completa, a gente consegue criar planos de ação mais direcionados para resolver as causas raiz do problema. Exatamente. Em vez de atirar para todos os lados, a gente foca nos pontos críticos que estão impactando os resultados. Sensacional. E como o BSC e os KPIs podem complementar essa jornada? O BSC funciona como um painel de controle que te dá uma visão completa do desempenho do seu escritório, com indicadores-chave que te mostram se você está no caminho certo para atingir seus objetivos. Parece bem completo. Ele se baseia em 4 perspectivas: financeira do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. E dentro de cada perspectiva, a gente define KPIs específicos que vão nos ajudar a medir o progresso. Mas como a gente escolhe os KPIs certos para o nosso escritório de advocacia previdenciária? Essa é uma ótima pergunta. Os KPIs mais relevantes variam de acordo com os objetivos de cada escritório, mas alguns KPIs são universais para escritórios que querem crescer. Quais, por exemplo? Por exemplo, a taxa de conversão de clientes, o custo de aquisição por cliente, o tempo médio de fechamento de um caso, a taxa de retenção de clientes e o índice de satisfação dos clientes. Nossa, quanta informação importante. Mas calma lá, pessoal. Antes de continuarmos esse mergulho profundo no planejamento estratégico, vamos fazer uma pausa para um cafezinho. Boa ideia. E na volta, a gente desvenda como aplicar o BSC e os KPIs na prática. Até já. De volta ao nosso mergulho profundo no planejamento estratégico. A gente já explorou os métodos mais poderosos para fazer seu escritório de advocacia previdenciária decolar: PDCA, OKR e pedras de CCO. É isso aí. Agora vamos afiar as ferramentas para colocar tudo isso em prática. Com certeza. E por falar em resultado, como a gente pode usar o BSC para acompanhar o desempenho do nosso escritório no dia a dia? Lembra que o BSC funciona como um painel de controle com indicadores-chave que te mostram se você está no caminho certo para atingir seus objetivos. Ele te dá uma visão holística do seu escritório, indo além das métricas financeiras. Sim, a gente viu que ele se baseia em 4 perspectivas: financeiro do cliente, dos processos internos, do aprendizado e crescimento. Mas como aplicar isso na prática em um escritório de advocacia previdenciária? Dá uns exemplos. Claro. Na perspectiva financeira, você pode usar KPIs como receita mensal, custo médio por caso e margem de lucro. Entendi. Esses indicadores me dão uma ideia da saúde financeira do meu escritório. Exatamente. Já na perspectiva do cliente, indicadores como a taxa de retenção de clientes, o tempo médio de resposta e a pontuação de satisfação do cliente são essenciais para entender como anda a experiência dos seus clientes. Afinal, cliente feliz é cliente que volta, né? E na perspectiva dos processos internos, como a gente pode usar o BSC? Nessa perspectiva, você pode analisar o tempo médio de resolução de casos, a taxa de conclusão de casos e a taxa de sucesso em ações previdenciárias. Então, basicamente, a gente usa o BSI para ter uma visão panorâmica de como o escritório está funcionando por dentro. Isso. E na perspectiva do aprendizado e crescimento, o que a gente pode acompanhar? Boa pergunta. Aqui você pode usar KPIs como horas de treinamento por advogado, taxa de retenção de funcionários, índice de satisfação dos funcionários. Ah, entendi. A ideia é monitorar o desenvolvimento da equipe, identificar as necessidades de capacitação e criar um ambiente de trabalho que motive e engaje os colaboradores. Exatamente. Afinal, um escritório de advocacia de sucesso depende de uma equipe altamente qualificada e motivada. Mas como a gente sabe se estamos escolhendo os KPIs certos, tem algum segredo? O segredo é ter clareza sobre seus objetivos. Cada KPI deve estar conectado a um objetivo estratégico do seu escritório. Tipo, se o meu objetivo é aumentar a rentabilidade. Se o seu objetivo é aumentar a rentabilidade, você pode usar KPIs como margem de lucro custo por caso e receita por advogado. Entendi. Os KPIs são como bússolas que nos guiam na direção certa, mostrando que estamos no caminho para alcançar nossos objetivos. Mas como a gente garante que a equipe esteja engajada em acompanhar os KPIs e em buscar a melhoria contínua? A chave para o engajamento é a comunicação transparente e o feedback constante.
É importante que todos entendam, os KPIs saibam como eles são calculados e como impactam os resultados do escritório. Mostrar para a equipe que os KPIs são importantes para todo mundo. Isso. Compartilhe os dados com a equipe, discuta os resultados, celebre as conquistas e crie um ambiente de colaboração e aprendizado. Nada de indicadores escondidos em uma gaveta, né? Transparência total. Mas e se a gente identificar que um KPI não está indo bem? O que a gente faz? Aí é hora de acionar o modo detetive. Investigue as causas raiz do problema usando ferramentas como o diagrama de Chicago ou Sintel, porquês e crie plano de ação para reverter a situação. É tipo um trabalho de investigação para entender o que está acontecendo. Exatamente. Lembre-se, o BSC é uma ferramenta dinâmica que deve ser constantemente revisada e ajustada de acordo com a realidade do seu escritório. E como a gente sabe quando é hora de mudar um KPI? Tem algum sinal de alerta? Fique atento se um KPI não estiver mais alinhado com os seus objetivos estratégicos, se ele não estiver fornecendo insights relevantes para a tomada de decisão ou se ele estiver desatualizado em relação à realidade do mercado. Então, nesses casos, é hora de repensar a estratégia. Isso, é hora de repensar a sua estratégia e escolher novos indicadores que te ajudem a alcançar os resultados que você deseja. Show de bola. Agora que já desvendamos o poder do BSC, vamos voltar para os métodos de planejamento. Queria entender melhor como a gente pode usar o PDCA, o OKR e as pedras de CEO para turbinar o crescimento do nosso escritório. Vamos lá. O PDCA, como a gente viu, é um ciclo de melhoria contínua. Você define um plano, coloca em ação, monitora os resultados e faz ajustes para melhorar o processo. Um ciclo que não para. E como a gente pode usar o PDCA na prática? Digamos que você queira aumentar a taxa de conversão de cliente do seu escritório. Você pode usar o PDCE para criar um novo processo de atendimento com scripts de vendas mais eficazes, um sistema de CRM para organizar os contatos e um acompanhamento mais próximo dos leads. A gente coloca esse plano em ação, monitora a taxa de conversão ao longo do tempo e faz os ajustes necessários para otimizar o processo. Perfeito. E o OKR é como entra nessa história. E o OKR te ajuda a definir objetivos ambiciosos e mensuráveis com Key Results que te mostram se você está no caminho certo. Ele é uma ferramenta ideal para impulsionar o crescimento do seu escritório, te desafiando a ir além do lugar comum. E como a gente define os OKRs na prática? Primeiro, você define um objetivo que deve ser inspirador e desafiador. Por exemplo, tornar-se referência em advocacia previdenciária na sua região. Legal. E depois? Depois você define os Key Results, que são metas específicas e mensuráveis que te levarão a alcançar o seu objetivo, por exemplo. Aumentar o número de seguidores nas redes sociais em 50%. Conquistar 10 novos clientes por mês e publicar 3 artigos em revistas especializadas do setor. Nossa, já deu para sentir o gostinho do sucesso. E as pedras de SEO, como a gente usa para turbinar o crescimento. As pedras de SEO te ajudam a focar nos projetos mais importantes para o seu escritório nos próximos 90 dias. A ideia é definir de 3 a 7 pedras, que são como grandes rochas que você precisa mover para alcançar seus objetivos de longo prazo. E durante esses 90 dias, a gente concentra todos os nossos esforços em mover essas pedras. Exatamente, garantindo que os projetos mais importantes estejam sempre em andamento. E como a gente escolhe as pedras certas? As pedras devem estar alinhadas com seus objetivos de longo prazo, devem ser desafiadoras, mas realistas. Por exemplo, se o seu objetivo é aumentar a visibilidade do seu escritório, você pode definir as seguintes pedras: criar um blog com conteúdo relevante para o público-alvo, otimizar o site para mecanismos de busca e participar de eventos do setor previdenciário. Nossa, quanta dica valiosa. Mas antes de a gente colocar a mão na massa e começar a planejar o futuro do nosso escritório, então a gente vai fazer uma pausa para um cafezinho. Boa ideia. Na volta, a gente discute como lidar com os desafios do crescimento e como manter a equipe engajada durante todo o processo. Até já. E aí, de volta para o nosso Deep Dive. Planejamento estratégico, a gente já explorou os métodos PDCA, o que pedra de CCO, o BSC, os KPIs, e agora? Como colocar tudo isso em prática? É a hora da verdade, né? A gente planeja, mas e os desafios que aparecem no meio do caminho? Como lidar com tudo isso? A prática é sempre mais desafiadora. E por onde a gente começa? Qual o primeiro passo para não se perder no meio de tanta informação? Calma, calma. O segredo é começar devagar. Não precisa implementar tudo de uma vez. Escolha um método que combine com você, com o seu escritório, e vai testando, adaptando, aprendendo no processo. É um passo de cada vez para não tropeçar logo de cara. Mas e a equipe? Como garantir que todo mundo esteja engajado nessa mudança? Mudança sempre dá um frio na barriga, né? Sem dúvida. A comunicação é fundamental em qualquer processo de mudança. Converse com a equipe e explique o porquê do planejamento estratégico, os benefícios para o escritório, para cada um mostre como eles podem contribuir para o sucesso de tudo. A transparência total. Mostrar que a mudança é para melhor e que todo mundo faz parte dela. E o BSC e os KPIs? Como usar essas ferramentas para motivar a equipe? Os indicadores são ótimos aliados para isso. Defina metas desafiadoras, mais realistas e acompanhe o progresso junto com a equipe.
Comemorar as conquistas, por menores que sejam. Reconheça o esforço de cada um. Mostrar que cada conquista é importante para o sucesso do escritório. E quando as coisas não saem como planejado? Como lidar com os percalços no meio do caminho? Afinal, nem sempre é fácil, né? É verdade. Acontece de surgir um imprevisto, o mercado muda. Os clientes pedem coisas diferentes. A flexibilidade é fundamental para lidar com os desafios do crescimento. A gente precisa se adaptar às mudanças e o planejamento estratégico, como ele entra nisso. Ele te ajuda a navegar por essa mudança. Esteja aberto para rever os seus planos, ajustar as metas, adaptar a estratégia. O planejamento não é uma camisa de força, é um guia, um mapa para te ajudar a tomar as decisões certas. E como saber se estamos no caminho certo? Quais os sinais de que o planejamento estratégico está funcionando? Seus indicadores, os KPIs, vão te mostrar isso. Se eles estiverem melhorando, se a equipe estiver mais engajada, os clientes mais satisfeitos, o escritório crescendo de forma sustentável pode comemorar. Você está no caminho certo. Resultados positivos, sinal de que as coisas estão indo bem. Mas e como manter esse ritmo ao longo do tempo? Planejamento estratégico não é um projeto que a gente faz uma vez e pronto, né? De jeito nenhum. É um processo contínuo. Revise os seus planos, ajuste as metas, troque ideias com a equipe, busque novas ferramentas, novas metodologias. O importante é estar sempre em movimento, melhorando os processos, buscando resultados cada vez melhores. A gente nunca pode parar de aprender e de se aperfeiçoar. E para finalizar esse nosso Deep Dive épico, qual a dica de ouro que você deixa para quem está nos ouvindo? A dica de ouro é: não tenha medo de errar. Errar faz parte do processo. Experimente, teste e ajuste e não desista dos seus objetivos. Com planejamento, persistência e um pouco de ousadia, você leva o seu escritório de advocacia previdenciária para o sucesso. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso Deep Dive de hoje. Esperamos que você tenha aprendido bastante sobre planejamento estratégico e que se sinta pronto para colocar a mão na massa. Até a próxima.